Olá! Hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, eu quero trazer para vocês um estudo de casos de uma cliente que chegou até mim para redescobrir a sua vida, a sua missão, o seu propósito após o desencarne do seu marido. É uma história linda, é uma história de transformação, é uma história de cura com a psicoterapia breve transpessoal. E apenas na terceira sessão, isso que eu vou contar aqui para vocês aconteceu com essa cliente que expandiu, que já está conseguindo se reconectar-se com o amor, com a vida, com esse continuar, com este novo ciclo que chega para ela. Vamos lá a esse estudo de caso? Eu vou começar para vocês dizendo que essa sessão que eu realizei com essa cliente, eu solicitei a ela após um processo de uma meditação transpessoal para que ela realizasse, construísse um desenho com algumas instruções que eu dei a ela, utilizando a ferramenta do Flash, na qual a gente utiliza para compreender o que é que está dentro do inconsciente, o que o inconsciente quer trazer para nós. E a cliente fez o seu desenho, e após o seu desenho, que é este desenho aqui, então após o desenho da cliente, eu solicitei a ela que ela escrevesse um storytelling em cima desse desenho e que fosse um storytelling como se fosse um conto infantil, onde os personagens poderiam ganhar todas as formas. E dentro dessas formas, a árvore poderia falar, a borboleta podia criar pernas, e dentro de uma história infantil, essa história precisa ter um começo, um meio e um fim, precisa ter um herói, uma vítima e um vilão. Então, ela escreveu a sua primeira história. Após ela escrever essa primeira história, que é livre, a gente deixa esse inconsciente trazer todo este material que está lá nas nossas profundezas. Depois, dentro dessa dinâmica, como é uma dinâmica do Flash, e ela fez esse desenho orientada a colocar 8 elementos dentro desse desenho. 8 elementos, nas quais estes elementos seriam a borboleta, a montanha, o pássaro, a cobra, o caminho, o abrigo, a flor e a árvore. E após ela escrever esta primeira versão da história, eu solicitei à cliente para dar um significado, daí numa outra sessão, num outro encontro, do que significava para ela borboleta, montanha, pássaro, cobra, caminho, abrigo, flor e árvore. E ela deu este significado do que significava para ela. Eu não utilizei nesta dinâmica o inconsciente coletivo, o significado do inconsciente coletivo baseado nas técnicas de Jung. Então, ela deu esse significado. Após ela conseguir dar esse significado, eu pedi a ela que pegasse a história que ela tinha escrito na semana anterior e grifasse essas palavras-chave, esses 8 elementos. E após ela grifar esses 8 elementos, que ela reescrevesse a sua história, trocando cada elemento daquele que eu pedi para ela, que ela escreveu no texto, pelo significado que ela deu. E então, ela escreveu essa história. Ou seja, essa primeira história é a história que ela chega na sessão de psicoterapia breve. E essa história que eu vou ler agora para vocês, uma história linda, emocionante, profunda, de uma pessoa que está passando por um luto do desencarne do seu marido, que aconteceu em agosto de 2023, e que ela já estava neste processo desde 2007, na qual o seu esposo passou por um processo
com o marido, com hepatite C. Grandes momentos, difíceis momentos ela passou. Mas vamos ver como é que o inconsciente dela gravou essa mensagem. O que é que o inconsciente dela traz para nós e o que esse inconsciente está dizendo agora para essa cliente, como que ela está, como que ela se sente e quais serão os próximos passos para ela se redescobrir quem é ela sem esse esposo neste momento, quem é ela neste novo ciclo. Então, vou ler essa história, especialmente, né, nesse Dia das Mulheres, para todas nós mulheres que passamos por lutos, não só lutos de desencarne de marido, mas lutos, sim, de desemprego, luto de ter que sair de casa, luto de troca de trabalho, luto de deixar um sonho para realizar outro, o luto quando eu deixo de ser uma mulher para me transformar mãe. Então, tudo isso são lutos, tudo isso são mudanças, são transformações que para a mente humana não é tão fácil assim, mas se bem olhado, se bem trabalhado, se bem ressignificado, essa história pode ser tão linda e tão profunda como essa que eu vou ler agora para vocês. Então vamos lá. O nome da história da minha cliente, a segunda fase, que ela ressignificou, que ela trocou os nomes. Então o nome da história da minha cliente é Borbô, a transformação, o processo. Então Borbô é o nome que ela deu à borboleta, e Borbô, sim, é ela. A personagem principal é ela. Borbô é uma transformação de um processo negro e colorido. Nunca gostava de ficar quieta, mas amava voar por lindos lugares. Não havia em Borbô um lugar que a achasse lindo e prazeroso para voar e, lógico, descansar. Em um destes voos, Borbô achou um lugar cheio de sensibilidade, um lado mais delicado e diferente. Preocupada com as coisas coloridas, como ela tinha a sensação de coisa boa. Ah, Borbô amou este lugar e decidiu ficar um pouco ali. Borbô passou a espiar o local. Viu que havia frutos para curar-se. Sim, era chegada a época da colheita. Aquele destino que se originou de mim eram as consequências lindas que Borbô passou a viver. Borbô viu família, amigos e sentiu insegurança e confortável. O céu estava claro, um sol lindo e sentia-se livre. E mesmo com as dificuldades da vida, que talvez espantasse as pessoas ali que passavam pela vida e se direcionavam pelos obstáculos que temos que passar, Borbô via a beleza e então sabia que as dificuldades da vida não eram tão más, mas que também trazia beleza para aquele lugar. Borbô, após ver o local, pensou que poderia ficar ali, mas sabia que aquele local lindo era passageiro e haviam mais locais a serem explorados. Borbô agradeceu conhecer tudo isso e voou livre para outro local. A Borbô era a cliente. Aqueles locais que Borbô visitava eram locais de muitos desafios que Borbô passou, desde 2007. Mas Borbô não parava quieta. E às vezes ela descansava um pouquinho nesses locais. E ela sabia que ela era tocada pela sensibilidade, que apesar da fortaleza dela, de enfrentar tudo aquilo que ela enfrentava na época, de correr para médico, de ter a preocupação, inclusive, que Borbô deixou de usar salto, porque ela tinha receio de estar no trabalho e algo acontecer e ela precisar pegar esse carro correndo e atender o chamado
deste companheiro que precisava de ajuda. Então, este eram as dificuldades da vida. E então, a Borbô sempre estava muito preocupada com tudo o que estava acontecendo. Mas ela via o colorido da vida, que era esse casamento, esse companheiro, que ela ama muito e amou enquanto ele esteve aqui nessa dimensão. E continua aqui, porque ele faz parte da vida dela, faz parte da história dela. Então aconteceu esse desencarne. E Borbô sentiu muito, que é comum ao ser humano, de sentir, de viver um luto. E Borbô encontrou na família, nos amigos. Ela sentiu segurança e conforto. E ficou ali confortável por algum tempo. Mas ela sentia que precisava olhar para outros lugares, se redescobrir. É um novo ciclo. E apesar de todas essas dificuldades que a vida trouxe para Borbô, ela sabe que isso a fortaleceu, que isso traz para ela um novo propósito, que talvez seja esse aqui, que me deu a oportunidade de, como psicóloga, guiá-la em algumas sessões de psicoterapia breve. E ela descobrir que no meio daquela dor, como ela mesma começa a escrever essa história, que é um processo negro e colorido, que ela pode ajudar outras mulheres a encontrar este dia lindo e este céu claro no momento de dificuldade, para ver que a vida é bela, que a vida vale a pena de ser vivida. E que tudo bem ficar ali por um tempo, acolher essa dor, porque nós somos seres humanos e precisamos acolher nossas dores, nossos medos, nossos desafios. Foi isso que a Borbô fez, acolher. E apesar do acolhimento, da segurança, de tudo aquilo que a família lhe proporcionava, ela sabia que ela precisava seguir em frente. Olhando para dentro, se redescobrindo, redescobrindo o que é ela agora. Então, ela precisava agradecer aqueles desafios que a vida trouxe para ela, que fortaleceu ela. Que é o que a vida é assim. A vida lhe deu de presente esse companheiro que ficou por um tempo, por um período, por um longo tempo com ela, construiu uma história e agora era a hora de despedir-se. Porque ela sabia que era ela livre, livre, para encontrar outro local. E ela está pronta para encontrar outro local e para viver este novo ciclo. É assim que eu quero finalizar esse vídeo, deixando aqui para você, especial, dizendo para você, mulher, que eu não sei qual é a tua luta. Talvez seja a luta igual a da Borbô, que você possa se inspirar nessa história, assim como a Borbô se inspirou. Que você possa também buscar o autoconhecimento, assim como a Borbô está buscando. E compreender que, às vezes, estar num lugar seguro e confortável pode ser por um período, mas que ela precisa voar, voar, voar para encontrar novas possibilidades. Seja qual for a tua dor neste momento, seja qual for o teu desafio, reconecte-se com essa energia que é aqui dentro de você. Descubra o que é o seu pulsar. O que é que o teu inconsciente está te dizendo através de símbolos, assim como a gente usou aqui com a Borbô, para ela se descobrir
a sua história. Colocar para fora tudo aquilo que ela não sabia que sabia, mas que estava ali, já orientando ela há muito tempo. E eu, como psicóloga, apenas fui instrumento na vida dela. Apenas estive ali do lado dela, conduzindo ela, mas que todas as respostas já estavam dentro dela. E ela pôde acessar com essas ferramentas nas quais eu pude ofertar a ela, através de técnicas da psicologia transpessoal, da psicoterapia breve, para ser rápido, para olhar rápido e sair da dor. Eu me sinto honrada em poder estar conduzindo o processo da Borbô, em poder estar aqui também, passando isso para você, dando essa mensagem, uma mensagem real, de uma cliente real, de uma dor real, que está superando todos os obstáculos e convidando você a olhar para dentro e encontrar as suas respostas. Eu vibro a você, mulher. Feliz Dia das Mulheres. Que todas nós possamos ser felizes, encontrar paz aqui dentro, assim como a Borbô está encontrando. Encontrar esperança, saber que tem novos ciclos esperando a gente a todo momento. E que vocês sejam livres de todas as histórias, de todas as dores das nossas ancestrais do passado. E que nós possamos criar o nosso próprio destino com muito respeito, com muita honra a tudo aquilo que ficou lá e pedindo que todas essas nossas ancestrais nos abençoem para fazermos um pouquinho diferente. Feliz Dia das Mulheres! Se fez sentido para você essa história, deixa o teu like, deixa o teu gostei, escreva aí, eu quero uma sessão dessa também, eu quero fazer uma sessão dessa, eu quero fazer desenho, eu também quero conhecer isso. Deixa aí a tua mensagem que o time do Instituto Clat vai entrar em contato com você e te falar mais um pouquinho sobre o que é a psicoterapia breve, que de fato é muito breve, para que você saia deste sofrimento e seja feliz e livre, e seja você, mulher, tudo aquilo que você merece ser. Super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.